Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Conexão Hemato. Eu sou Mariana Kerbaui, uma das cofundadoras desse projeto, e hoje eu vou estar acompanhada da doutora Andresa Ribeiro e da doutora Morgane Rodrigues, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre transplante de medula óssea. A gente teve alguns podcasts conversando com o André, que foi um paciente que foi submetido a um transplante de medula óssea, e a gente achou interessante se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, conversar um pouquinho mais sobre transplante, que a gente acredita que seja um tema que muitas pessoas ainda têm dúvida, ainda querem saber um pouquinho mais. Então, para começar, eu queria perguntar para a doutora Andresa, faz uma introdução e explica a diferença entre transplante autólogo e transplante alogênico. O que são esses nomes e o que diferenciam esses dois tipos de transplante? Bom, o transplante alogênico é aquele onde o transplante que está falando é o transplante de células tronco hematopoéticas, né? Que no início chamava-se muito de medula óssea porque era a fonte principal dessas células troncos. Ultimamente tem sido usado mais quando a gente obtém essa célula tronco do sangue periférico. Então, esse transplante de célula tronco, quando ele é feito de uma pessoa para outra, é o transplante alogênico. E existe uma modalidade onde o paciente coleta a célula-tronco, né? O paciente é feita a coleta de célula-tronco do próprio paciente e ele, depois de uma quimioterapia, recebe essas células-tronco. Então, o nome transplante nem é tão adequado, mas o transplante autólogo é quando a célula-tronco vem dele mesmo. A gente tem, para indicações bem diferentes, o transplante autólogo e o transplante alogênico, e o tratamento é muito diferente também. Tá bom. E só acho que é interessante, Morgane, se você puder explicar um pouquinho, que a doutora Andresa falou que o transplante de medula óssea também é transplante de células tronco hematopoéticas. De onde vêm essas células? Como a gente adquire essas células para a gente poder fazer o transplante? Se a gente for pensar, é uma coisa meio ficção científica, né? Assim, os primeiros estudos começaram até a gente fala o século passado, né? Lá nos final, sei lá, década de 60, 70, né? Quando se criou essa ideia, né? Como que a gente vai poder curar uma pessoa, né, que tem uma doença do sangue, e veio essa ideia da gente fazer a troca da medula, né? E por que isso? Porque é ali onde se formam as células, né, que vão derivar o sangue, né? Então, a gente vai ter uma célula tronco, né, que a gente fala que é uma célula mãe, que vai dar origem às três linhagens do nosso sangue, né, que são os glóbulos vermelhos. Quando estão baixos, a gente tem as anemias, os leucócitos, responsáveis pelas nossas defesas, né, e as plaquetas pela nossa coagulação. Então, a ideia dele está aí, né? A gente vai trocar essa fábrica do sangue, né, que é onde também vai se desenvolver as leucemias, né, que vão vir de algumas dessas linhagens, né? Então, a ideia é essa, né? Eu vou fazer essa troca, né? Eu vou tirar uma medula que está doente, que não está funcionando legal, por uma medula nova, né? Que vai ver, provavelmente, de um outro doador saudável. Sim. Ou do próprio paciente. Ou do próprio paciente, isso, dependendo da doença, da indicação, né? Então, acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre essas principais indicações. Acho que falando de indicação, a gente consegue entender por que a gente vai fazer um tipo ou outro. Então, a gente sabe, por exemplo, que o transplante autólogo, muitas vezes, a principal indicação dele é o mieloma múltiplo, né? Que a gente utiliza como uma estratégia para, muitas vezes, aprofundar a resposta, para consolidar, mesmo na primeira linha de tratamento. Por que a gente faz o transplante autólogo no mieloma múltiplo? Porque a gente quer fazer quimioterapia numa dose mais alta. E para poder fazer essa quimioterapia numa dose mais alta, e com essa quimioterapia a gente tratar, por exemplo, o mieloma múltiplo, a gente precisa ter guardado as células tronco da medula do paciente para poder infundir de novo e ele reconstituir o sangue dele novamente, sem ficar muito tempo com a imunidade baixa. Então, eu falaria uma das indicações. Comenta um pouquinho sobre outras indicações de transplante autólogo e transplante alogênico, doutora. Outra indicação muito comum é o linfoma, né? Seja linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin. Então, são nesses casos, diferente do mieloma que você faz na sequência do tratamento, o linfoma, o transplante é usado quando a doença retorna. Então, se a doença volta, você acha que aquela quimioterapia não foi suficiente, você quer dar mais quimioterapia. Então, você faz essa estratégia que você mencionou. Você dá o tratamento e depois você colhe essas células do paciente para poder dar mais quimioterapia, que essas células que você guardou não vão sofrer, e depois você infunde. Mas depois do mieloma,
o transplante em linfoma é o mais comum. Existem indicações que você faz o transplante para linfoma sem que a doença tenha voltado. Eu posso falar aqui porque isso é de conhecimento comum. O ator Giannichini, ele fez o transplante para o linfoma autólogo dele mesmo, na sequência de um tratamento, mas são linfomas muito específicos. Geralmente, o transplante para o linfoma é quando a doença retorna. E você quer comentar um pouquinho das indicações do transplante quando a gente precisa ter um doador, né? Outra pessoa doando a medula, que é o transplante alogênico? Quais são as principais indicações, Morgane? Uhum. Então, assim, principalmente quando eu tenho uma doença, por exemplo, que ela tem um risco muito alto, né? O que significa isso? Tem um risco muito alto de mesmo eu fazendo o tratamento, né, com a quimioterapia, essa doença tem um risco muito alto de ela voltar. Né? Então, assim, vão ter determinadas características que vão me dizer, e a gente está evoluindo muito nisso, né, de conseguir reconhecer e já fazer a indicação. Outras indicações seriam, por exemplo, eu tratei a minha doença, né, e depois de um tempo essa doença voltou. Né? Então, eu sei que o tratamento que eu fiz, né, assim, não foi o suficiente e que talvez eu tenha que fazer uma nova estratégia, uma estratégia pensando mais em imunologia, né, assim, de ter uma célula um pouquinho diferente da minha, brigando com essas células do tumor. Né? Então, assim, basicamente, de uma forma bem geral, acho que seriam essas as principais indicações. E eu acho que um outro ponto importante, quando a gente está falando no transplante de medula óssea, agora focando um pouquinho mais no alogênico, né, quando a gente está falando de um doador, a gente fala muito da procura, né, do doador. Eu acho que a pessoa que está precisando de um transplante alogênico, acho que ela fica nessa angústia. Então, acho que se a gente puder comentar um pouquinho quem pode ser um possível doador. Acho que a gente sabe que os irmãos são possíveis doadores sempre, porque eles têm, quando tem mesmo pai e mesma mãe, eles podem ter uma compatibilidade até de 100%, que a gente fala, que seria um doador maior, um doador ideal. A gente tem, por exemplo, o banco de medula óssea, que muitas vezes, quando você não tem um doador 100% compatível entre os irmãos, a gente cadastra nesse banco, que a gente sempre divulga tanto. A gente conversou bastante no podcast com o André, que é a forma da gente procurar o doador. E a gente tem conversado bastante do transplante haploidêntico, que é aquele com metade de compatibilidade, que faz com que a gente tenha um potencial doador praticamente para todo mundo, porque a gente pode incluir primos, pai, mãe, irmãos metade compatíveis. Então, eu acho que a gente consegue ampliar. E tem ainda o transplante de cordão, né, que eu acho que aqui é interessante a gente frisar que o transplante de cordão, quando a gente faz, na grande maioria das vezes, é um cordão que está no banco de cordões e não é um cordão da própria pessoa que foi congelado, porque a gente precisa trocar, né, esse sistema imune. Mas, para a gente achar essa compatibilidade, a gente fala muito de HLA. Não sei se você quer comentar um pouquinho, Morgane? Não, posso falar. Como que a gente faz essa procura? Então, assim, a gente tem o nosso sistema imunológico, né? Então, nosso sistema imunológico, ele é preparado para reconhecer coisas estranhas que não nos pertencem. Então, essa é uma nossa forma de a gente se defender. Por exemplo, eu entro em contato com uma bactéria, com um vírus, o meu sistema imunológico, ele vai reconhecer, correto? Né? Então, eu estou falando de células do sangue, né, que tem esse objetivo. Né? Quando eu vou pensar num transplante, quer dizer, eu não posso receber alguma coisa assim que seja muito diferente, né? Porque senão o meu sistema imunológico vai ficar enlouquecido e vai destruir tudo, né? Vai causar uma reação inflamatória absurda, né? E quando a gente fala em HLA, é a identidade dessa célula, né? Então eu vou tentar encontrar uma outra pessoa que tem uma identidade na célula muito parecida com a minha, a ponto do meu sistema, que vai receber essa nova medula, olhar e falar assim, nossa, somos parecidos, então eu não vou atacar. Eu vou deixar você vir aqui, crescer, formar o sangue. Então, é isso que a gente procura, né? Que a gente fala de sistema HLA, né? Que é o grupo de genes, né? Que vai determinar essa minha identidade celular. Né? Então, eu procuro ter uma semelhança de identidade entre, por exemplo, eu que vou receber e a pessoa que vai me doar, né? E quanto mais compatível melhor, né? E aí, como você falou, assim, pode ser que às vezes seja metade compatível, como no caso do transplante haploidêntico, né? E que a gente conseguiu isso porque, assim, o condicionamento, né? Assim, o tratamento que a gente precisa realizar, teve uma ideia muito interessante, né? De colocar uma medicação que é a ciclofosfamida, né? Que ela consegue diminuir uma das nossas células que vão atacar essa medula que a gente vai receber, que são os linfócitos
ter, né? Então, isso foi possível que a gente criasse essa nova possibilidade de transplante. E que eu acho bastante interessante no transplante de medula, que acaba sendo diferente se a gente tiver alguém nos ouvindo que já fez ou conhece alguém que fez um transplante de coração, de pulmão, de pâncreas, transplante de órgão sólido, que a gente chama, é que no transplante de medula a gente está trocando o sistema imune, né? Isso. Então, e esse sistema imune aprende a viver no corpo do paciente, que a gente chama de tolerância, e geralmente depois de algum tempo a gente pode, inclusive, parar os imunossupressores que o paciente toma. Então, a longo prazo, o paciente pode ficar sem tomar medicação nenhuma. Diferente de um transplante, por exemplo, de coração, de pulmão, que o sistema imune da pessoa continua o mesmo. Ele sempre fica sob risco de atacar aquele órgão. Então, ele tomaria o imunossupressor, né, muitas vezes para o resto da vida. Então, eu acho muito interessante e bonito no transplante de medula óssea isso. Mas, só para frisar, não é a identidade, a gente pode o leigo pode supor que a semelhança seja como se fosse uma semelhança biológica ou de aparência. É a semelhança no mecanismo de reconhecer aquilo que é estranho dentro de si. Mecanismo de reconhecimento. Né? Então, você vai encontrar pessoas que, às vezes, têm irmãos que um é parecido com o outro, mas ele é compatível com um que é diferente. Ele é compatível, ele é parecido com o irmão, que é irmão, mas ele é compatível com a irmã. Né? Então, não existe necessidade de mesmo sexo, o mesmo tipo de cabelo, a mesma cor, o mesmo etc. tipo sanguíneo. Então, você vai conseguir isso através da identidade e esse exame de HLA é feito com amostra de sangue. Você não pega tecido para ver. É a célula que tem o mesmo mecanismo de reconhecer que o outro indivíduo tem, falando de maneira assim, mais simples. Só porque muitas vezes é comum a pessoa dizer, vamos fazer uma pesquisa em vários lugares, porque é uma questão, tirando dentro da família, encontrar um doador fora da família depende de uma background genético e depende da aparência, do que a gente chama, nós médicos, de fenótipo, só para ficar esclarecido. Não depende. A senhora falou independe para deixar claro, não depende. É só para ficar... Parece que a gente fala muito que é parecido, mas não é. Então é curioso isso. Mas aproveitando nesse mesmo tema, eu acho nós amamos transplante, mas o que eu acho muito bonito é que a gente vai trocar o sangue, né, da pessoa. Então, se o paciente, por exemplo, é O e o doador for A, após um tempo ele vai passar a ter a tipagem A do doador e qualquer outro tipo sanguíneo que a gente troque. Porque você está infundindo a célula tronco, a célula mãe. É a célula que dá origem a tudo. Então, aquela célula que vai dar origem é o sangue. Então, se o indivíduo era A e recebeu a célula tronco B, o novo sangue vai ser B. E eu acho que é importante a gente frisar porque muita gente não sabe isso. Então, a gente não precisa ter a mesma tipagem sanguínea para fazer um transplante de medula óssea com alguém. Exato. O que a gente precisa é avaliar a compatibilidade nesse exame específico HLA, que foi o que a Morgana e o Dr. Andrés explicaram. Mas a gente pode trocar o sangue, né, a tipagem sanguínea para aquela do doador. Então, não é uma condição essencial para a gente fazer o transplante. Óbvio que se for o mesmo sangue é mais fácil, né, no procedimento, mas não precisa ser a mesma tipagem sanguínea e ele vira, após alguns meses, a tipagem. O que você acabou de mencionar, nem é preciso ter também toda a compatibilidade. O ideal é que seja, que é o que é feito desde a década de 70. Mas agora a gente consegue, como você falou, um pai doar para o filho doar para o pai, mesmo o filho tendo uma parte herdada da mãe. Por causa de técnicas que foram desenvolvidas recentemente, nos últimos 20 anos. Isso aí. É porque a chance de você encontrar alguém 100% na família, né, varia em torno de 25% a 50%, né? É a lei mendeliana, aquela que a gente aprendeu na escola sobre as ervilhas, né? Então, isso é uma coisa importante que a Morgana está falando, né? E a importância das pessoas que gostam do assunto de serem doadores de medula, né? Você, por exemplo, se você é um alemão, você tem 90% de chance de encontrar um doador fora da sua família num banco alemão, porque geralmente tem o mesmo background genético. No Brasil, se você for branco, que a gente chama de caucasiano, a chance é muito maior do que você for negro. E mesmo nos Estados Unidos, a chance de você encontrar um doador se você for negro ou espanhol é 20%, 25%. Então, por isso que no Brasil, de maneira muito sábia, o Ministério define lugares e define faixas etárias para você ter um banco mais diverso possível, que nós somos um caldeirão genético, e também de pessoas jovens. Então, às vezes algumas pessoas ficam frustradas, puxa, eu tenho 40 anos, eu gostaria de doar, fechou a data, é porque existe
um benefício para o paciente, né? Para tudo isso. Então, quando a gente decidiu fazer o banco de cordão, existia bancos na Bahia, porque tem muita representatividade de negro, no centro-oeste, muita representatividade de índios, porque são essas pessoas que têm a dificuldade de encontrar o doador. E agora, acho que a gente podia falar um pouquinho do procedimento do transplante em si. Então, uma pessoa tem uma indicação acho que as pessoas ficam imaginando que é uma cirurgia, né? Eu acho que é super comum essa ideia, né? De que está fazendo uma cirurgia. Porque o nome lembra, né? Todos os outros transplantes. Exato. Então, acho que a gente falando um pouquinho sobre isso. Então, a pessoa tem uma indicação de transplante, por exemplo, tem uma leucemia que o médico indicou o transplante, ele tem um doador, por exemplo, um irmão 100% compatível que vai ser o doador. Eu acho que é interessante a gente comentar como que é esse processo. Então, a gente geralmente tem que casar as datas entre a doação do doador e a infusão no paciente que vai receber aquela medula, ou a gente pode congelar essa medula, que ela fica guardada numa temperatura que ela fique disponível para ser utilizada quando a gente precisa. E o paciente, então, ele interna na unidade de transplante de medula óssea e a primeira etapa é a gente fazer ou uma quimioterapia ou uma radioterapia, que tem duas intenções principais. Uma delas é tratar a doença de base do paciente e, no caso do transplante alogênico, né, de outra pessoa, a gente também prepara o corpo para ele não rejeitar a medula que vai ser infundida, né, que a gente começa essa imunossupressão para não haver a rejeição. E aí o dia da infusão da medula, que a gente costuma falar que é o D0, que é essa medula ela vem como uma bolsa de sangue, né? Esse é o primeiro ponto que a gente desmistifica. Então, ela vem, o que tem dentro ali são as células tronco-hematopoéticas, mas ela é líquida, né? Então ela vem até a coloração lembra muito de uma bolsa de sangue, e o paciente recebe como se fosse uma transfusão, né? A gente faz a infusão da medula, mas ela é geralmente feita num catéter, então não tem um procedimento cirúrgico aí no dia de infundir a medula. O paciente fez alguns dias de quimio-radioterapia, recebeu a medula, e depois tem a fase que geralmente, o paciente fica internado até a pega. Você quer comentar um pouquinho? Comento. Então, esse período, né, que a gente fala, assim, desde o condicionamento, até mesmo, né, antes, começando com condicionamento, com tratamento, né, é de umas fases, assim, mais sensíveis, né? Por quê? Porque com esse tratamento aí que a Mariana mencionou, né, é como se a gente eliminasse toda a medula, né? Então, é como se a gente zerasse a nossa fábrica do sangue, né? Então, é super comum ter anemia, precisar de transfusão, as minhas defesas, os leucócitos vão estar super baixos, né? Então, eu estou com risco de infecção, né? As minhas plaquetas também, pela minha coagulação, vão estar super baixinhas, então, assim, tem risco de sangramento. Então, nesse período... faz transfusões de plaquetas também. Então, isso, nesse período, então, assim... Que grande chance de você receber transfusão de hemácias, transfusão de plaquetas, né? Um período que você pode fazer febre, né? Então, pela baixa imunidade. Pela baixa da imunidade. Então, a gente é super rigoroso nesse sentido, assim, independente da gente achar a causa da febre, a gente já trata empiricamente, né? Com antibióticos, né? Dependendo do tipo de tratamento que você faz, pode destruir, assim, como vai destruir só as células da medula, ela destrui também as outras células do nosso corpo, né? Então, o cabelo cai, né? A gente tem uma alta divisão celular, por exemplo, na nossa mucosa, na boca, no intestino, né? Então, é super comum ter o que a gente chama de mucosite, como se fosse uma inflamação da nossa mucosa, né? Isso acontece da boca, né, até que a gente, só para quem nunca viu, se manifesta muitas vezes com aftas, como se fossem pequenas feridas isso. na boca. Aí é comum assim, a pessoa ter diarreia, às vezes tem dor para engolir, né? E aí a gente tenta manejar tudo isso, né, da melhor forma possível, né? Então tem várias coisas, assim, um bom tratamento para dor. Às vezes a gente faz laser também, né, para diminuir um pouco essa entra a importância da equipe multi, que as dentistas melhoraram muito, né, o tratamento no transplante ao fazer laser na cavidade oral. Com e certeza. A gente diminuiu o papel da enfermagem também, né, que fica muito do lado, assim, observando e que é muito também a ponte, né, do paciente com a gente, né. E, claro, o restante de todo o resto da equipe, né? Fisioterapeuta, todo mundo, né? E acho que é importante frisar que esses sintomas acontecem mais ou menos, muitas vezes depende de cada paciente, claro, mas depende muito do que a gente fez de quimioterapia ou radioterapia antes. Que isso pode ser mais intensivo ou menos intensivo, mais pesado, né, ou menos pesado,
Isso, como a gente vai escolher esse tipo de estratégia depende da doença do paciente, da idade do paciente, das doenças que ele já tem, o que a gente é muito individual, o médico que conhece para saber quanto ele aguenta, quanto ele tolera. Então, óbvio que isso aí não é uma fórmula de bolo, não dá para falar porque alguém fez tal tratamento, o meu tem que ser igual, não é, porque isso realmente é uma coisa que cada médico faz individual para o seu paciente. Posso voltar um pouquinho antes? Assim, a gente está falando já o transplante acontecendo, mas antes do transplante acontecer, tem toda a coleta e a logística da célula-tronco chegar no hospital onde está o paciente. Então, assim, existem muitas diferenças entre o transplante de medula, por exemplo, de um órgão. O órgão, ele tem um tempo muito curto de viabilidade. Então, chegou um órgão de doação, por exemplo, de um cadáver, rapidamente tem que fazer os testes, é questão de horas. Na célula-tronco, se você adequadamente guardá-las, você pode ter a viabilidade por 48 horas. Então, você pode receber células de um doador da Austrália para o Brasil, né? Ou você pode, inclusive, congelar essas células para ela poder vir, como é o caso do cordão, que é congelado. E também, então, na verdade, voltando até um pouco antes disso, não é só o HLA que importa, né? Você, no caso, o doador, no caso também da medula, é um doador vivo. Ele tem que ser avaliado como se fosse um doador de sangue ou mais. Ele passa por avaliação médica, faz eletro, faz análise de infecção, o histórico dele, se ele é aparentado ou não, existe todo um crivo. Então, muitas vezes, existe encontrei um doador compatível, mas essa é a primeira fase para começar a história. Muitas vezes, ele não consegue doar por várias razões, né? Ou mesmo também o transplante. O paciente muitas vezes tem uma indicação, mas ele precisa ser melhorado até conseguir passar por todo esse processo. Então, existe toda uma logística desse órgão chegar, né? Então, é um trabalho assim, muito caprichoso nesse aspecto. E foi um período muito conturbado na época da pandemia, como isso poderia acontecer. Porque se o paciente tem uma leucemia, não dá para esperar. Como é que isso foi? Como é que a gente teve que se organizar para poder esse órgão chegar? A gente utilizou de várias dessas características biológicas das células, congelamento das células para vir, ou a chegada desse material. Eu mesmo, quando é o primeiro transplante de doador não familiar no Albert Einstein, eu fui buscar essa medula na Alemanha. E o médico ia buscar, porque como acondicionar, e você não sabe se a coleta vai ser suficiente no primeiro dia, no segundo. Então, hoje em dia, está tudo mais simples de acontecer, mas ainda é uma logística que nos deixa muito... O paciente fica muito preocupado, né? Porque ele já começou o tratamento e a medula ainda vai chegar. Quando é de doadores outros, né? Quando é familiar, atualmente a gente deixa até o paciente, o próprio parente no mesmo hospital. Mas lembrar que é só 25%, como a Morgane falou, e mais um amplo. Então, o transplante entre pessoas diferentes, vindo de lugares diferentes, é muito comum. Então, é só uma coisa para a gente... sair um pouco só do quando a coisa acontece, né? Do ensaio. Existe um ensaio prévio. Não chega a ser um ensaio, né? Uma preparação para acontecer. Uhum. Eu acho que só um pouquinho antes da gente, encerrar esse tópico, que eu acho que é importante a gente falar, que é da avaliação pré-transplante, né? Porque é nesse momento que a gente também vê a saúde de quem vai receber, né? Então, a gente faz uma série de exames, uma série de avaliação, né? E até no intuito de preparar melhor, né, quem vai receber o transplante, né? E é mais ou menos também nessa avaliação que às vezes a gente chega à conclusão que às vezes o próprio transplante ele vai ser às vezes muito tóxico, né, para a pessoa, assim, ou ela não vai ter condições, né, de, por exemplo, de suportar todo o processo, que é uma das formas da gente assim selecionar, né, quem pode se submeter ao transplante ou não. Para cada doença existe um preparo diferente. Então, muitas vezes, por que eu não estou fazendo o transplante? A sua doença é diferente e talvez o seu organismo não consiga receber aquelas medicações que são preconizadas para a sua doença dentro do contexto do transplante. Então, é muito difícil você comparar tanto a indicação quanto o resultado e quanto o que é os desafios que cada paciente passou durante um transplante. E eu acho que a gente, então, nesse vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre todo esse processo de escolha de doador e o regime de condicionamento, a químio,
os principais riscos. E a gente, agora só para encerrar, então a gente tem o grande dia que a gente adora, que é a pega da medula óssea. Então o paciente fica, como a Morgane citou, alguns dias com a imunidade muito baixa, precisando receber transfusões, a gente vai fazendo hemogramas diários e isso tá baixinho, aí a gente começa a ver que tem um aumento dos leucócitos, e quando a gente tem especificamente mais de 500 neutrófilos nesse exame de sangue, é o dia que a gente fala que é o dia da pega, que a gente confirma com 3 exames, mantendo 3 dias consecutivos, mantendo os neutrófilos acima de 500. E eu acho que já convido a todos, né, a nos ouvirem, que a gente pretende fazer um podcast falando um pouquinho do após a pega, essa questão toda do acompanhamento, que é muito importante. Então, esse vai ser o nosso próximo. Então, já fica aqui o convite para vocês continuarem nos ouvindo com relação a isso. E acho que a gente está chegando ao fim desse podcast. Queria agradecer a doutora Andresa, queria agradecer a Morgane. Obrigada. Por essa conversa. Eu acho que vai ajudar muita gente que está passando pelo processo. E eu queria lembrar a todos de se inscreverem no nosso canal e acompanhar o Conexão Hemato nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook, no LinkedIn. Deixem para a gente, o mais importante disso, por favor, nos comentários, sugestões daquilo que vocês querem que a gente dúvidas. Dúvidas. Então, a gente está aberta a receber esses comentários. Por favor, deixem. E a gente aguarda vocês no nosso próximo podcast. Beijo a todos. Muito obrigada. Até mais.